Reencontro, de Sidney Fernandes. Fé, virtude ou conquista pessoal? Pancora está na sala de espera de um grande hospital. Aguarda a angioplastia de Verônica Regina, sua esposa. É um local solitário. Nada pode fazer além de esperar até que as notícias cheguem. Ora vibra, chora, sua, rói as unhas. O medo e a preocupação tomam conta e então com eles surgem as imagens negativas. A possibilidade de uma cirurgia de emergência não está descartada. Nesse misto de dor, solidão e preocupação, houve uma voz. Era o cirurgião. Num dos intervalos do procedimento, à porta da sala, conversando com um colega de trabalho. Ele parecia estar absolutamente seguro e sereno, descontraído e feliz. Mesmo sem ver Pancora, transmitiu-lhe total confiança e, de certa forma, chamou o solitário e desamparado marido às falas. Era preciso lembrar que, ao lado da competência dos médicos, os mensageiros de Deus estavam dirigindo os acontecimentos. A paciente estava em boas mãos e tudo iria correr bem. Sua bondade e seus méritos a credenciariam a receber, mais uma vez, a proteção divina. E se fosse de outra forma, ainda assim seria preciso aceitar o planejamento da espiritualidade. A angioplastia demorou 1 hora. De repente, ouvidos atentos, houve um conhecido riso no corredor. Era Verônica Regina, de volta à vida. A fé, a absoluta confiança nos desígnios de Deus, é inata ou é uma conquista pessoal? Depende do nosso esforço e concentração? Deveria ser uma coisa absolutamente natural. Considerando que sempre se tem por perto de si seres superiores, sempre prontos para aconselhar, sustentar, ajudar a escalar a áspera montanha do bem. Mas não o é. Basta surgir um obstáculo mais sério, um momento difícil para nos desequilibrarmos. O medo e a dúvida tomam conta. Provavelmente, lá dentro, nosso íntimo pode raciocinar. Os anjos da guarda devem estar muito longe. Não vão se preocupar com um pobre mortal como eu. Lê do engano. Aos que pensam que é impossível para os espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão árdua e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas estando a milhões e milhões de quilômetros. Para nós, o espaço não é nada. Mesmo com toda a sorte de orientações e depoimentos com que Jesus e o Espiritismo nos presentearam, geralmente a nossa fé não se aproxima daquela que foi atribuída ao centurião romano. Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei semelhante fé. Por que isso acontece? A fé não deveria ser inata? Não deveríamos nascer já preparados para crer? Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram. Sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas têm tudo que aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Parece que as coisas começam a se esclarecer. Pessoas nascem com fé. Já creram e compreenderam. Outras deverão conquistá-la. E como somos ciclotímicos. Ora damos verdadeiros testemunhos de absoluta confiança em Deus. Em outras ocasiões, nossas orações não nos elevam a um palmo do chão.
Daí explicam-se aqueles instantes de medo e insegurança vividos por Pancora da nossa dramática história. Mas também se explica a sua súbita retomada de equilíbrio. Pancora, naquele momento, estendeu suas antenas espirituais e conseguiu ouvir as vozes de seus protetores do outro plano. Os chamados anjos da guarda estão sempre ao nosso lado, por ordem de Deus. Deveríamos sempre acreditar nessa realidade, incondicionalmente. Se ainda não o fazemos, é porque ainda não conquistamos a fé verdadeira. Nesse caso, é uma questão de aprender. Estamos com a educação por fazer. Como aprender a ter fé? Em primeiro lugar, devemos aceitar que nenhum dos enviados do Senhor está sujeito aos nossos caprichos. Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Em seguida, devemos entender e aceitar a regra natural do merecimento. Os males que causamos retornam para nós da mesma forma que todo o bem ou alegria que realizamos. De quantos males é o próprio autor por sua improvidência ou por suas faltas? Não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Finalmente, na educação para o surgimento da nossa fé, devemos entender que a natureza não dá saltos. Não há palavras mágicas ou milagres por atacado. Deus nos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou a força das coisas. Frequentemente, Ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. E se nesta encarnação ainda não somos graduados em fé, resta-nos o esforço de estudar, aprender e aceitar a vontade de Deus, sua generosidade e sua influência em nossas vidas, sempre tendo em conta a perfeita definição. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.